Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A desigualdade brasileira ainda é grande e a crise de 2015 e 2016, a maior pela qual esse país já passou, aumentou nas regiões mais pobres do país. Exatamente a desigualdade. Os reflexos da crise foram sentidos, sobretudo, no ano passado. O rendimento médio da população caiu em 2017 e 1% da população com os maiores rendimentos recebiam, em média, 36 vezes mais que a metade da população com os menores rendimentos. Um outro dado chama atenção para a força do trabalho e da educação na distribuição de renda. Nas regiões do país mais fortes economicamente, como o Sul e o Sudeste, com nível educacional mais elevado e que tem maior oferta de trabalho, a desigualdade é menor. Se o estudo da PNAD e do IBGE demonstra que há ainda uma diferença muito grande entre os dois extremos da sociedade brasileira, por outro lado, evidencia o fator trabalho para fazer com que as pessoas melhorem de vida e avancem socialmente. Os programas de assistência social são relevantes e, em alguns casos, absolutamente imprescindíveis. Mas, tal como no mundo, as diferenças entre as regiões brasileiras mostram que a educação e a economia voltada ao trabalho produzem mais riqueza e mais distribuição de renda também. Esse é o assunto logo de abertura aqui do Cenário Econômico, que já está no ar. E vamos já com alguns desses dados da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que mostram exatamente a situação da distribuição de renda no Brasil. O IBGE aplicou o coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda de determinado grupo. No caso do IBGE, o medidor foi aplicado justamente para analisar a média do rendimento do país, que tem justamente essa relação com o trabalho. Vamos lá, nós temos os dados ali. Bom, o índice de Gini foi inventado exatamente por Conrado Gini, que é o italiano, para medir exatamente essa distribuição de renda e concentração de renda de determinado grupo social. O que o IBGE fez foi pegar o rendimento médio mensal do país e ver exatamente a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos. Zero é exatamente igualdade absoluta, ou seja, quanto mais próximo de zero o coeficiente, maior a igualdade no país. E mais próximo de 1, maior a desigualdade. Vamos lá. No Brasil, se eu pegar esse detalhe específico do rendimento médio mensal, o Brasil em 2016 estava com 0,525, ou seja, mais para desigualdade do que para igualdade. Oscilou para baixo ali, porque a diferença é de 0,01, mas enfim, em 2017 diminuiu um pouquinho esse aspecto. É próximo da estabilidade. Quando a gente vai fazer uma outra análise pegando as regiões brasileiras, e aí a gente está falando de desenvolvimento socioeconômico baseado justamente no trabalho, porque são regiões que têm níveis educacionais mais altos, segundo o próprio IBGE, e oferta de trabalho maior, porque tem maior concentração industrial, ou seja, trabalhos do que a gente chama em economia que trazem valor agregado, ou seja, uma coisa é alguém que faz um trabalho básico, tem um determinado tipo de renda. Alguém que estudou mais ou trabalha em determinada indústria porque exige uma qualificação específica, a renda é maior, ou seja, são trabalhos que agregam valor inclusive na remuneração que esse trabalhador recebe. Isso faz com que essas regiões industriais acabem tendo profissionais, ou seja, trabalhadores que têm renda maior do que em regiões onde, por exemplo, o serviço é normalmente muito focado em coisas básicas, ou seja, em atividades básicas do trabalho. Vamos lá, para a gente fazer uma medição das regiões segundo esse dado da PNAD. Nós temos ali, a região sul é a melhor do país. Em 2016, tinha ali o índice Gini de 0,46 em relação ao rendimento médio mensal. Subiu um pouquinho, se você olhar para 2017, 0,469, 0,465 em 2016, 0,469 agora em 2017. Bom, vamos fazer só uma ponderação. Também uma diferença muito pequena, uma oscilação, ou seja, elevando-se a desigualdade, mas a região sul está abaixo de 0,5, ou seja, está mais para menor desigualdade do que maior desigualdade, ou seja, eu tenho uma distribuição de renda maior. Uma observação sobre a região sul do país. A região sul do país recebeu uma série de imigrantes europeus no final do século XIX, começo do século XX. A região sul do país, sobretudo o Rio Grande do Sul, tem pequenas propriedades e boa parte deles faz plantação de uva. Ali é o que se tem, provavelmente,
a primeira e a mais bem-sucedida reforma agrária que houve no país. E isso aconteceu, eu estou falando lá no final do século XIX, começo do século XX. Pequenas propriedades, até porque você tem uma série, por exemplo, no Rio Grande do Sul, especificamente na região da Serra Gaúcha, pequenas propriedades do que se chamava lá atrás de colonos. Colonos europeus que foram para lá e precisavam de terra justamente para poder trabalhar. Essas pequenas propriedades foram concedidas a eles, ou seja, em troca, depois de algum tempo, eles tiveram que pagar por isso, mas era uma reforma agrária ali que foi bem sucedida. Lá no começo do século XX ou no final do século XIX, nós já tivemos uma reforma agrária extremamente bem sucedida. Pequenos produtores em pequenas regiões de terra e que conseguiam dar sustento à sua família e girar economicamente a região. Vamos lá. Para a segunda análise, o Sudeste fica exatamente no meio, porque o Nordeste é exatamente o índice mais baixo ali, é que tem o mais alto pelo índice de Gini, o coeficiente de Gini está ali, é 0,54 e aumentou para 0,559, ou seja, aí sim não é uma estabilidade, é uma oscilação muito importante e de aumento maior da desigualdade. Lembra-se que mais próximo do zero, menos desigualdade. Acima do zero, mais próximo de 1, mais desigualdade. É exatamente a questão da região Nordeste. A região Sudeste do país houve uma redução, partiu de 0,520 para 0,510, ou seja, o Sudeste começa a melhorar a sua situação. Isso tudo nessa pesquisa aí que foi divulgada hoje pelo IBGE. O detalhe nisso tudo é o que chama atenção, é porque a gente tem ainda uma séria desigualdade no país, mas essa prova do índice de Gini é um detalhe que está na pesquisa que demonstra claramente como educação e trabalho promovem desenvolvimento econômico da região e distribuição de renda mais justa. São regiões mais bem colocadas justamente nesse índice que consegue medir a concentração de renda. Só um outro detalhe aqui com relação à história do país. Ainda em 2017, 13,7% dos domicílios brasileiros recebiam dinheiro referente ao programa Bolsa Família, uma participação inferior à de 2016. Inclusive, nesse dado aqui, me chama a atenção, um dado positivo, que menos famílias estão recebendo Bolsa Família, o que quer dizer, até pelo regramento do Bolsa Família, quando a pessoa começa a ter renda, ela deixa de receber o benefício do Bolsa Família, ou seja, há um aspecto positivo em relação a isso também. Um detalhe, 60,2% da população brasileira tinha algum tipo de rendimento em 2017. Rendimento não é exatamente só salário. Salário é o principal rendimento das famílias brasileiras. Mas pode ser, por exemplo, o recebimento de um aluguel, algum valor de herança, alguma coisa. Bom, tudo isso é rendimento. O IBGE vai lá e fala se a pessoa pergunta se ela recebe algum rendimento, mas a maior parte verdadeiramente é de salário, como normalmente tem que acontecer numa economia dinâmica. E pelo sexto mês seguido aumentou o número de inadimplentes. Nos primeiros meses, as oscilações de crescimento do número de devedores com dívidas em atraso ainda eram encaradas como um fato isolado. Agora, os números já revelam uma preocupação maior. Embora, por outro lado, em economia há sempre senões, né? Embora o volume de dívidas tenha diminuído, uma queda de 0,38%. Isso demonstra claramente que há um número maior de inadimplentes com dívidas de valor baixo, fruto da crise pela qual nós passamos até o começo da recuperação no ano passado, ou seja, o sujeito perdeu o emprego, vai dever, por exemplo, as contas do dia a dia, as contas que ele tem que pagar para manter a casa dele. Vamos lá. Nós temos dados ali, a pesquisa é do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O número de inadimplentes é exatamente 62 milhões e 100 mil pessoas. São exatamente esses os inadimplentes brasileiros. O aumento em março de 2018 em relação a 2017 de 3,13%. Se a gente fizer uma outra análise de março com fevereiro, o aumento foi de 0,85%, me perdoe, está ali, de 0,85%. Ou seja, comparativamente ao ano passado, aumentou bastante. Mas, mesmo assim, no começo deste ano, tem uma diferença de maior número de inadimplentes em março, se comparado a fevereiro. Vamos lá, nós temos uma segunda tela para a gente mostrar exatamente a situação da inadimplência, porque nós temos ali, olha, os grupos mais atingidos são esses ali. De 30 a 39 anos, é de 51%, mais da metade da população de 30 a 39 anos está inadimplente. É exatamente essa fase que as pessoas estão constituindo família e tem mais despesas com filhos pequenos, casa que está, por exemplo, ou no aluguel, ou está comprando ali uma casa, enfim, começando a fazer a vida, como se usava dizer lá nos anos 70 e 80.
Esse grupo de 51% de 30 e 39 anos correspondem a 17,6 milhões de pessoas. Mas quando a gente vê para o segundo grupo, que é de 40 a 49 anos, ou seja, uma sequência exatamente cronológica ali, nós temos também um grupo muito importante, quase metade, 49%, o que equivale ali a 13,3 milhões de consumidores. Numa outra tela a gente demonstra claramente onde é que as dívidas estão acontecendo, nessa pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Os bancos têm 51% das dívidas em atraso, um aumento de 4,83%, e o comércio, 18% dos inadimplentes. Vamos fazer uma pausa para falar dos bancos aqui, porque é extremamente necessário. Os bancos, por exemplo, têm o cartão de crédito. O cartão de crédito é a modalidade de crédito mais utilizada pelos brasileiros. Se olha exatamente para essa situação, com os juros que são cobrados no cartão de crédito, mais de 70% das dívidas são feitas pelo cartão de crédito, com juros de 330%, 320% dependendo do banco, obviamente que em algum momento a pessoa vai ter uma dívida impagável. E aí ela entra para a inadimplência. E se ela entra para a inadimplência, ela deixa de poder comprar a prazo porque ela fica com o CPF negativado. E para comprar a prazo você precisa apresentar documentação e não está devendo nada para ninguém, ou não está inadimplente, como é o caso. De novo aquela pergunta, o que veio primeiro? Os juros altos que geram dívida ou o endividamento que faz com que os juros fiquem mais altos? Os bancos ainda não responderam essa pergunta. Vamos lá. Nós temos uma última sequência ali, justamente dessa tela, para mostrar que os bancos têm 51%. Nós temos uma quarta tela ali. Temos um outro detalhe? Ali. Os maiores credores, a gente mostrou os bancos, mas TV por assinatura e internet subiu 14% no número de atrasos. Um aumento de 7%. Isso tem 7,76% mais do que na pesquisa anterior. E as contas de água e luz, ou seja, as contas necessárias do dia a dia para manter uma casa, houve uma redução ali de pouco mais de 0,5%. Ou seja, as pessoas concentram para pagar justamente nas situações mais difíceis ali, que não podem ficar na água e luz, e aí houve uma redução, uma renegociação maior justamente com essas concessionárias. Até porque também os juros das concessionárias são infinitamente menores do que, por exemplo, uma dívida que você fez no cartão de crédito. Isso favorece também o pagamento, como a gente está defendendo aqui no cenário econômico desde o ano passado. E a produção da indústria caiu em fevereiro em 8 dos 15 locais pesquisados, segundo o IBGE. Os números indicam que a recuperação da indústria segue, mas em ritmo lento. A Vanessa Casalino tem mais informações da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, bem-vinda. Boa noite. Oi, Pioto, obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos. Apesar da queda, na média total do país houve crescimento, 0,2% na produção industrial de janeiro para fevereiro, um resultado inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado e ainda distante de compensar o recuo de 2,2% de janeiro. As maiores quedas foram no Pará, quase 11%, Amazonas, quase 6% e no Mato Grosso, pouco mais de 4%. Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul também registraram resultados negativos. As altas foram registradas no Paraná, na região Nordeste como um todo, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Já na comparação fevereiro a fevereiro, houve crescimento, 2,8%, e aí com resultados positivos em 9 dos 15 locais pesquisados. Neste caso, destaque para a indústria do Amazonas, que cresceu mais de 16% em relação a fevereiro do ano passado. Uma alta puxada pelos eletrônicos, principalmente pelos televisores, por causa da proximidade da Copa do Mundo, segundo o IBGE. No acumulado dos 2 primeiros meses do ano, a produção nacional cresceu 4,3% em relação ao mesmo período de 2017, alta em 10 dos 15 locais pesquisados. Agora, parece curioso, né, Pioto, que nessa pesquisa as altas foram em regiões que aparentemente são menos industrializadas, tradicionalmente menos industrializadas, né, Pioto? Que chama atenção exatamente pela comparação que nós tínhamos agora em relação à PNAD do IBGE, que divulgamos os números há pouco. Obrigado, Vanessa. Bom, quem tem mais de 60 anos está sentindo mais os efeitos da inflação. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas e o repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem detalhes sobre essa divulgação. Maurício, boa noite. Olá, Pioto, boa noite. Essa é a chamada inflação da terceira idade, que é calculada pela Fundação Getúlio Vargas, pegando
cálculos de famílias que são formadas majoritariamente por pessoas com mais de 60 anos de idade. A Fundação Getúlio Vargas fez esse cálculo trimestral entre janeiro e março. E nesse período teve uma inflação de 0,89% para as pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso, comparado com o último trimestre do ano passado, até representou uma redução. Foi uma redução de 0,29 ponto percentual. Essa média de 0,89%, calculada pela Fundação Getúlio Vargas, até fica próxima daquela média calculada ontem pelo IBGE, que é o IPCA, que é um outro índice de inflação, que é o Índice Oficial de Inflação, que registrou no primeiro trimestre desse ano uma alta de 0,70%. A Fundação Getúlio Vargas faz um cálculo utilizando parâmetros semelhantes ao IBGE, mas não é um índice oficial. Das 8 classes que foram pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas no primeiro trimestre desse ano, relacionado com a inflação da terceira idade, 5 delas apresentaram uma queda. A maior queda foi registrada no setor de habitação, no primeiro trimestre desse ano, passando de 1,21% no último trimestre do ano passado, agora bem baixinha a inflação na habitação para 0,07%. Quem mais subiu foi o setor de alimentos. No ano passado, encerrou o ano com 0,45% e agora, entre janeiro e março de 2018, registrou uma inflação de 1,41%. Uma alta que já é tradicional no início do ano devido à entre-safra, que sempre acontece. Frutas e legumes acabam ficando mais caros no início do ano. Ontem, no índice do IBGE, do IPCA, também foi registrado o mesmo problema. As frutas subiram bastante, o que acabou pressionando um pouquinho a inflação. Mas quando pegamos agora o índice da Fundação Getúlio Vargas, calculado para a terceira idade, e o índice geral de preços ao consumidor, que a mesma Fundação Getúlio Vargas calcula, aí sim verificamos que quem tem mais de 60 anos está gastando um pouco mais. No primeiro trimestre desse ano, a inflação subiu mais para quem tem mais de 60 anos. E fazendo o cálculo dos últimos 12 meses, a inflação da terceira idade está em 3,3%, enquanto a inflação geral, sentida por toda a população, sem fazer uma restrição de classe nem faixa etária, está em 2,76%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Também se aproximando bastante do IPCA, do IBGE, que foi divulgado ontem, que registrou 2,68%. 2,76% pela Fundação Getúlio Vargas e 2,68% o índice oficial do IBGE. Lembrando que a meta do Banco Central é de 4,5%. Mas que o Banco Central segue sempre o índice oficial do governo, que é calculado pelo IBGE, que é um instituto oficial. Mas as duas, o índice do IBGE e a Fundação Getúlio Vargas, se aproximando bastante e mostrando que mesmo tendo subido um pouquinho, a inflação continua baixa, abaixo, inclusive, da meta, que é de 4,5%, que o Banco Central tenta seguir. Por isso, a política de redução de juros deve continuar para tentar melhorar um pouquinho o consumo, facilitar o crédito e, com isso, a inflação chegar mais perto desses 4,5%. Piotr. Muito obrigado, Maurício de Almeida. No Rio nos deu exatamente um estudo sobre a situação da inflação no país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne no próximo mês, agora em maio, exatamente, se não me engano, dia 16 e 17, ou 15 e 16, me perdoe, fale exatamente em relação ao dia. São 2 dias de reunião do Copom e no segundo dia sai a divulgação da nova taxa básica de juros, que já está em 6,5%. A taxa básica de juros é uma taxa referencial, mas a gente percebeu que os bancos não estão baixando os juros que são cobrados dos consumidores. Sobre essa história da inflação, lembra que no ano passado, ou coisa de 2 anos atrás, nós tivemos um problema com relação ao tomate. O tomate subia 10, 12 reais o quilo, 13 reais o quilo, ou seja, era a inflação do tomate. Sabe o que está extremamente alto agora, neste momento? É mamão papai. A gente falou sobre essa questão. Mamão papai, que o Brasil é extremamente um grande produtor e grande exportador. E hoje, em algum momento, ou a produção está menor, ou o consumo está muito mais elevado do que pode suprir a produção brasileira. Antigamente, aqui em São Paulo, só para pegar um referencial de preço, comprava-se 4 mamões papaya por 10 reais. Hoje, compra-se 2, ou seja, é uma inflação gigantesca em relação às frutas que o próprio IBGE e também a Fundação Getúlio Vargas demonstraram nesses índices. As frutas puxaram a inflação para cima, embora o nível na média esteja abaixo da inflação. Vamos lá. No próximo bloco, os números do mercado financeiro. O Ibovespa subiu pelo segundo dia consecutivo no movimento de recuperação do mercado de ações, com o dólar também em baixa. A gente fala disso tudo daqui a pouco, em instantes, aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa. Vamos lá para a gente ver exatamente. Está ali, olha, aquela tela
aquela reta ali, a gente demonstra claramente como hoje foi totalmente no positivo o Ibovespa. Uma alta de 0,87% a 85.245 pontos. Chegou a ser um pouquinho mais alto no dia, mas permaneceu durante praticamente todo o dia na casa dos 85 mil pontos. Lembrando que esses dias a Bolsa chegou a quase 82 mil pontos ali, né? A gente tem também as maiores altas, o que puxou o Ibovespa para cima. BR Foods, que acumulou perdas enormes nos últimos dias, 5,28% de alta. A Cosan, ações ordinárias da Cosan, 3,98%, é produtora de cana de açúcar e álcool, né? E a Embraer, essa tem revelado até uma possibilidade alta de quase 4%. A Embraer tem exatamente uma informação que o acordo com a Boeing pode sair, e isso evidentemente puxou as ações da empresa para cima, vem acontecendo já há alguns dias. A Vanessa Casalino tem mais informações agora, vamos chamar a Vanessa novamente, deixa eu só me ver aqui que eu me perdi. Para um pouquinho, tá. A Agência Nacional, agora sim já me achei. A Agência Nacional de Saúde Suplementar repassou ao SUS em 2017 o maior valor desde a criação da agência. Esse ressarcimento é obrigatório e é cobrado quando as operadoras de plano de saúde fazem uso do SUS para os seus clientes que pagam o plano, né? Voltamos a falar com a Vanessa, que nos traz detalhes dessa notícia. Vanessa. Pois é, Piotr, foram mais de 585 milhões de reais. Além de ser o maior montante já repassado pela ANS, o crescimento é de 85% em relação a 2016. No ano passado, houve um aumento na quantidade de procedimentos cobrados pela ANS, quase 738 milhões de reais, referentes a mais de 532 mil atendimentos de beneficiários na rede pública de saúde. Desde que a ANS foi criada, em 2000, a ANS já cobrou das operadoras de planos de saúde mais de 3 bilhões de reais. Desse total, o Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que recebe esses valores, foi ressarcido pela ANS em mais de 2 bilhões de reais, o equivalente a 64% do efetivamente cobrado. O restante está com a cobrança suspensa por decisões judiciais. Mas uma outra decisão de fevereiro do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, deve aumentar essa arrecadação, segundo a ANS, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Só uma notícia, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse hoje, no segundo dia de depoimento dele no Congresso dos Estados Unidos, que também teve suas informações pessoais vendidas para terceiros no escândalo de vazamento de dados de 87 milhões de usuários da rede social. Isso é uma explicação, porque não justifica as falhas de segurança do Facebook, até porque o Mark Zuckerberg poderia, de alguma forma, controlar sua própria conta, que ele conhece o Facebook internamente. Os usuários, não. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta às 7 da noite. Até lá.